Olá, vamos continuar então o estudo da carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos no capítulo 2, em que ele diz assim: Ora, se tu te denominas judeu e descansas na lei, e te glorias em Deus, tu que conheces sua vontade e que, instruído pela lei, sabes discernir o que é melhor, que estás convencido em ser o guia de cegos, a luz dos que andam nas trevas, educador dos ignorantes e mestre dos que não sabem, possuindo na lei a expressão da ciência da verdade, ora, tu que ensinas aos outros, não ensinas a ti mesmo? Bom, aqui vou fazer uma pausa, né? Que depois ele vai continuar nessa fala que denuncia a nossa incoerência, né? Porque ele vai dizer: pregas que não se deve furtar, e furtas, né? Proíbes o adultério e cometes o adultério, abomina os ídolos e despoja os seus templos. Então aqui ele aponta, tem 4 frases assim exclamativas, né, falando sobre as nossas incoerências. Mas eu queria fazer uma reflexão inicial sobre essa primeira frase, né? Primeiro que ele diz: tu que te denominas judeu, e depois mais para frente na carta ele vai falar o que ele está entendendo por ser judeu. Não é apenas a filiação cultural, hereditária ou mesmo religiosa, né, de conversão, não é só isso, né? É muito mais do que isso. Mas ele está dizendo, para você que acredita em Deus e que de alguma forma se coloca como alguém que vai ajudar, né, ajudar o mundo a ser melhor, né, porque a gente se coloca como alguém que vai compartilhar as reflexões, como alguém que vai agir no bem. Mas, muitas e muitas vezes, e é isso que Paulo está nos chamando a atenção aqui, nós não percebemos que ainda temos muito trabalho para educarmos a nós mesmos. Ou seja, o fato de eu ter aceitado, né, de eu ter feito essa busca por Jesus, ou por uma outra religião, não importa. Não é automática a minha transformação se eu não passar por um grande processo de autorreflexão. Muitas vezes nós pensamos assim, não, porque fulano é sistemático e eu não. E aí a gente pode estar numa situação em que a pessoa é sistemática nas coisas A, B e C. E a gente nas coisas D, F, outras coisas. Então parece que a gente é muito diferente, parece que a gente é muito bem resolvido, mas não somos. Falta olhar melhor no espelho, né, para prestar atenção que nós também estamos no caminho. Então, nessas recriminações que Paulo coloca aqui, em relação a ensinar alguém, em relação a não roubar e de alguma forma roubar, e não cometer adultério, mas de alguma forma trair, e não abominar os ídolos, mas continuar colocando ali muita expectativa naquilo que é material, né? Nesses quatro frases que ele coloca, que falam de caminhos diferentes, a gente tem bastante coisa para pensar, né? Em relação a ensinar, eu vi essa semana uma frase que acho que combina com isso daqui, que era: o verdadeiro mestre é aquele que está sempre aprendendo, né? Não tem como eu me colocar no papel de ensinar se eu não tiver clareza de que eu preciso aprender, e muito, e constantemente. E provavelmente vou aprender de muitas formas, mas principalmente ensinando. Porque a vida é assim, a gente tem muito, muito, muito que evoluir. Em relação a roubar, às vezes a gente não faz os roubos, né? Que são aí tão explicitamente absurdos, né? Tão explicitamente errados, mas a gente rouba pequenas outras coisas, ou a gente furta ali no imposto, a gente faz pequenas coisas que socialmente não são tão recriminadas, mas que não deixa de ser, né, algo que é uma relação complicada com as coisas materiais. Quando a gente deixa coisas demais, por exemplo, no nosso guarda-roupa, quando a gente sabe que tem um monte de gente passando dificuldade, a gente está roubando também a possibilidade dessa pessoa ser ajudada, né? Sobre o adultério, então a gente pode não estar mais nessa lógica, né, de traição, a gente pode já ter aprendido essa lição, mas às vezes a gente trai a confiança, compartilhando um segredo quando não podia, enfim, a gente continua fazendo mal em proporções menores, porém o que Paulo está chamando a atenção é a quantidade de conhecimento que a gente tem.
né? E por isso a gente não poderia insistir nesses erros mais, né? Então ele continua aqui: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. Então a gente já ter conhecimento, pelo menos algum conhecimento, né? Pelo menos alguma busca, nos dá grande responsabilidade sobre todas as nossas ações. E quando a gente erra, a nossa responsabilidade é retomar, recomeçar, assumir o erro e continuar, não ficar parado também, né? Mas a gente conversa mais semana que vem.